do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, vamos lá? Em nome de Jesus, no seu capítulo 5, né? Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do 9 ao 13, tá bom? É a segunda parte desse capítulo, a qual Paulo vai continuar falando da imoralidade que havia dentro da igreja. Amém? Bem, nós não podemos perder o raciocínio, tá bom? Desse estudo. Nós estamos estudando essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós não podemos perder o raciocínio que Paulo escreveu essa carta, né? No intuito que a igreja de Corinto, apesar do primeiro capítulo dizer que a igreja ela tinha todos os dons espirituais. Então era uma igreja poderosa em Cristo Jesus, né? Mas era uma igreja que, com o passar do tempo, essa igreja saiu dos trilhos. E ela se perdeu, né? Se perdeu do caminho do Senhor, daquele primeiro fundamento que Paulo lançou na igreja de Corinto. E com isso gerou muitas polêmicas, ao ponto de chegar isso aos ouvidos de Paulo. E Paulo, não podendo naquele exato momento ir a Corinto para poder resolver isso pessoalmente, então o Espírito Santo de Deus vai inspirar Paulo a escrever a carta, para que a igreja voltasse novamente para os trilhos, né? Porque uma vez que essa carta foi lida a todos os irmãos da igreja de Corinto, né? Eles foram obrigados ali, através do Espírito Santo, a voltarem de novo para o verdadeiro caminho da igreja. Amém? Assim somos nós também nos dias de hoje. Nós precisamos da palavra de Deus diariamente na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre nos manter no trilho. Sempre nos manter no trilho. Para que nós não desviemos de jeito nenhum deste caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então isso é importante para nós, tá bom? Então, vamos começar aqui no versículo de número 9 do capítulo 5 de 1 Coríntios, tá bom? Continuando então, sobre a imoralidade que havia dentro da igreja. Paulo vai dar continuação dizendo assim: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Olha só. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vós sereis necessários sair do mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Amém? Vamos estar explicando isso daqui. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Olha o alerta de Paulo para a igreja de Corinto. E ele vai dizer no versículo 12: que me importa de julgar os que estão fora? Não julgais vós o que estão dentro? Deus, porém, julga os que estão fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. Amém, Jesus? Pois bem, o que chegou no conhecimento de Paulo? E é então interessante que no capítulo 5, no versículo 2, e também o versículo de número 3, Paulo vai dizer que mesmo ele não estando presente na igreja, mesmo ele estando distante, ele estava em espírito. E isso é uma coisa que nós precisamos entender.
Porque muitas das vezes nós estamos longe. Muitas das vezes nós não estamos presentes no culto, mas em espírito estamos. Porque a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho, a partir do momento que nós intercedemos, a partir do momento que nós nos lembramos, nos ligamos espiritualmente com aquilo que está acontecendo, lá onde você serve a Deus, ou aqui onde servimos a Deus, mesmo você não estando presente, em espírito você está ligado. Amém? Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Então, nós tornamos o quê? Uma linha de comunicação através do nosso espírito, né? Então, Paulo, ele disse à igreja: olha, eu não estive com vocês aí pessoalmente, mas em espírito eu estava com vocês. E o que veio ao conhecimento de Paulo? Não só através de pessoas que levaram esse problema a Paulo, mas através também de revelação divina, que havia imoralidade no meio da igreja, né? E a imoralidade é tudo aquilo que é fora dos padrões de Deus. Então entenda, por favor. Então, se no padrão de Deus, né, uma família é constituída por um homem e uma mulher, tendo dentro da igreja um casal homossexual é imoralidade. Amém? Queira a lei desse mundo ou não. Quem está entendendo, diga amém. Não é que nós somos homofóbicos. Não é que nós somos agressores desse tipo de pessoa. Não. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então, tudo que é fora do padrão que Deus criou é imoralidade, né? Então, vamos dizer que está entre nós aqui, né, um homem ou uma mulher que tenha 2 maridos ou 2 esposas. É imoralidade. É fora dos padrões de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos vigiar a nossa vida, tá? Nós precisamos olhar para as Escrituras e analisá-las, para andarmos conforme Deus determinou. E qual era a moralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto? Havia um casal dentro da igreja de Corinto que não era verdadeiramente um casal, porque a mulher tinha marido, e o que estava com ela naquele exato momento dentro da igreja era filho do seu marido. Então isso é uma imoralidade. E o que a igreja de Corinto estava fazendo? Aceitou aquilo no meio da igreja. Aceitou aquela imoralidade. Então isso acendeu o quê? Acendeu a ira de Paulo. Porque Paulo, ele lançou o fundamento, ele lançou, aleluia, o começo daquela igreja. Ele deu as coordenadas dentro da palavra de Deus, mas o povo se desviou dela. Amém, Jesus? Então, Paulo está dizendo. E aí, o versículo 9, ele diz assim: já por carta vos escrevi, né, que não vos associeis com os que estão se prostituindo. Amém? Só que a igreja de Corinto inverteu a situação. O que ela fez? Ela veio de expulsar, ou de falar assim: olha, se vocês querem continuar nesse pecado, então vocês não vão poder mais servir a Deus aqui. Vocês vão ter que sair dessa igreja. Porque aqui não pode ter imoralidade, Deus não quer. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles se fecharam e pararam de ter relacionamento com quem estava lá fora. Era isso que Paulo tinha pedido? Não. Paulo tinha pedido para que eles resolvessem o assunto interno, não que se fechasse ao mundo. Amém, Jesus? Porque lá no mundo nós vamos sempre estar lidando com um tipo de pessoa assim. No serviço, na fila para pagar uma conta, na compra de alguma coisa, você vai estar sempre perto de alguém que é imoral. Sempre vai estar. Então não é essas pessoas que estão lá fora. Paulo estava falando de dentro. No entanto, no versículo 10 ele vai dizer: com isso não quero dizer propriamente com os impuros desse mundo. Não. Porque o evangelho precisa chegar a eles.
E por que Deus leva-nos a pregar para uma pessoa? Porque aquela pessoa está fora do caminho dele. Amém, Jesus? Ou algumas estavam no caminho, mas se desviaram do caminho. Então, a igreja inverteu. A igreja estava se fechando para o mundo e não resolvendo os assuntos internos dela. Então, isso chateou Paulo. Paulo foi obrigado a escrever sobre isso, né? E aí ele vai continuar dizendo o versículo de número 10. Com isso não quero propriamente, né? Com isso não quero dizer propriamente com os ímpios desse mundo, ou com os avarentos, que são aquelas pessoas que têm o coração no dinheiro, ou os roubadores, né? Aqueles que roubam, que furtam, ou os idólatras, né? Aqueles que adoram vários deuses, que até adoram imagem de escultura. Nem acaso vos sereis necessário, né? Nesse caso, vos serei necessário sair do mundo. Por quê? Porque Paulo sabe que no mundo está cheio dessas pessoas. Então não era para a igreja se fechar ao mundo. Sabe aqueles irmãos em Cristo que passa do lado de alguém que está fumando, vira a cara. Que passa do lado, às vezes, né? De uma mulher com roupa curta. Aí a irmã que é crente vê, olha, nossa, queima Jesus. Ou o irmão passa diante de um homem homossexual. É, não é? Cabelão pintado, inhona, né? Aí passa, não, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, essas pessoas têm que ouvir o evangelho. Não adianta você ter preconceitos delas. Amém? Essas pessoas não. Então, se hoje entrar aqui um homossexual aqui na igreja, eu vou recebê-lo, vou abraçá-lo, vou dizer para ele, seja bem-vindo. E ele vai assistir culto aqui, não tem problema nenhum. Ele vai assistir culto, se ele não, né? É claro que as pessoas às vezes vão ficar olhando, se ele não se incomodar com isso, ele vai assistir culto. Mas o dia que ele chegar em mim e falar para mim assim, olha pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Eu falei assim, mas desse jeito você não pode. Você vai ter que mudar. Você vai ter que aceitar Jesus, né? E você vai ter que largar essa vida sua. Aí é outros 500. Quem está entendendo, diga amém. Mas entrar, se assentar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu estava numa igreja e eu fazia parte do ministério dessa igreja já. E uma vez entrou uma mulher da Ubanda, com roupas típicas da Ubanda. Ela entrou e sentou no meio da igreja. Foi a irmã sentar, apareceu como uma bomba no meio da igreja, todo mundo fum. Deixou a irmã isolada. Todo mundo saiu de perto da irmã. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo, onde é que esse povo está com a cabeça? Aí a hora que eu vi que a irmã sentou e todo mundo saiu perto, o que eu fiz? Eu saí do púlpito, fui lá. Irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, sinta-se em casa. Amém? Qualquer coisa que a irmã precisar pode me chamar. Por quê? Meu irmão, ela estava lá na banda. Saiu de lá, sentou na igreja para ouvir a palavra de Deus. Que mal que isso pode te fazer? Que preconceito é esse? De nós acharmos que o reino de Deus é só para nós? Não, é para nós alcançarmos aqueles que estão lá fora também. Amém, Jesus? Então, Paulo estava explicando isso, né? E ele falou, ó, se não for assim, vocês vão ter que sair do mundo. E não é isso que tem que fazer, vocês têm que pregar o evangelho. O que eu disse para vocês não era para vocês se isolarem do mundo, se afastarem daqueles que estão lá fora sem a palavra de Deus, que só comete pecado. Não. Eu estou falando para você resolver o problema interno da igreja, o que está dentro da igreja. Amém, Jesus? E isso nós precisamos olhar com atenção. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 11. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aqueles que se dizem irmãos, e for devasso. Olha só, não era para se associar. O que é associar? Associar é você ter conversa, é você ter amizade com irmãos que conhecem a palavra, mas tem feito do que da palavra? Lançado fora.
devasso, olha só, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Então, Paulo estava dando características, adjetivos de pessoas que estavam dentro da igreja agindo daquela forma. Era para permanecer essas pessoas dentro da igreja? Não. Por quê? Porque eles eram conhecedores da palavra. Amém? E aí eu fico pensando comigo, Paulo escreveu sobre isso. Agora você imagine, né? Você imagine a igreja que não prega isso. Imagine a igreja, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e caiu esse assunto. A gente falou assim, fulano de tal tem um estabelecimento, tá lá na igreja de ciclano. Só que ele vende bebida alcoólica no seu estabelecimento. Aí eu falei assim, ele tá lá dentro da igreja e tá até administrando o setor da igreja, mas vendendo bebida alcoólica no comércio dele. Eu não aceitaria. Porque houve uma vez que tinha um pastor comigo, nós éramos lá no Jardim do Vale, quando nós fundamos, tinha um pastor. O pastor fundou a igreja junto comigo. Aí passou uns 5 anos. O pastor falou assim, irmão, abriu uma porta grande para mim. Eu falei, irmão, o que abriu para você? Eu arrendei um pesqueiro. Eu falei, irmão do céu, ora a Deus. Ora a Deus, irmão. Tudo bem, é um negócio, né? Pode até estar sendo lucrativo aos olhos do irmão, mas tudo você precisa colocar na mão de Deus. Porque para nós, a Bíblia diz que para o homem o caminho parece bom, mas para Deus não. Amém? Aí ele pegou e falou assim, não, pastor, fica tranquilo, vai ser uma bênção na minha vida, que eu não sei o quê. Falei, tudo bem. Aí, maravilha. Ficou uns 2 meses com o pesqueiro. Daqui a pouco, o que chegou ao nosso conhecimento? Que lá no pesqueiro estava vendendo bebida alcoólica. Aí o irmão chegou um dia no culto, um domingo, chamei ele de lá, falei assim, ô pastor, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Como é que tá o pesqueiro? Tá uma benção, pastor, movimento o dia inteiro, nossa, tá uma benção. Falei, e deixa eu perguntar pro senhor, como é que o senhor tá atuando lá? O senhor tá vendendo bebida alcoólica? Aí falou, pastor, o senhor sabe, né? O senhor sabe como é que são as coisas. Se eu não colocar bebida alcoólica lá, não vai para frente o negócio. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, quantas latinhas de cerveja você teve que vender para criar os seus filhos? Porque até onde eu sei, eu conheço o Senhor quando seus filhos eram pequenos. Quantas latinhas de cerveja o senhor vendeu para criar as crianças? Nenhuma. Falei, então, por que o senhor está precisando agora? Agora que eles estão casados, já são pai de família, só está o senhor e a esposa. Por que o senhor está fazendo isso agora? Não, porque eu quero mudar de vida, mas não é mudar de vida atropelando a palavra de Deus. Isso não pode. Então eu falei, vamos resumir o assunto. O senhor quer continuar vendendo cerveja lá? Bebida alcoólica, uísque, vodka, pinga? O senhor quer continuar? Pastor, não é que eu quero, eu preciso, que senão eu vou ter que fechar o negócio. Senão não vai rodar o negócio. Falei, então faz o seguinte, desce do ministério. Lá em cima o senhor não senta mais. Aí ele pegou e falou assim, mas desse jeito o senhor está me expulsando da igreja. Eu falei, não estou te expulsando da igreja. Eu estou pedindo para o senhor ter humildade. Se o senhor não quer respeitar a palavra de Deus e o ministério onde o senhor está, entendeu? Então o senhor para de vender a bebida alcoólica. Se não, o senhor desce, senta numa cadeira, normal, assiste culto lá. Aí ele pegou e falou assim, não, eu prefiro sair da igreja. Eu falei, então, tá com a minha bênção, pode ir embora, Deus te abençoe, continuamos amigos, tá bom? Mas andar junto não tem como mais. Aí ele foi embora. Sabe o que aconteceu? A esposa, que era obreira da igreja, traiu ele dentro do pesqueiro com outro homem. Olha o laço do diabo, irmão. Eu tinha avisado ele que isso ia acontecer. Aí passou uns 3 meses,
ele veio na igreja com a foto da família. Nós estávamos fazendo um corredor de oração. Ele entrou no corredor de oração, chegou na minha frente e falou assim: pastor, me perdoa. O senhor estava com a razão do começo ao fim. Me perdoa. Perdi minha família. Pastor, ora para minha família voltar. Falei: a sua família está na mão de Deus, irmão. Nós vamos orar sim, mas ela está na mão de Deus. Se Deus vai permitir sua família voltar, é outros 500. Oramos. A família voltou? Nunca mais, irmão. Acabou com a família, dividiu a família. Então, o que acontece, irmãos? Nós não podemos aceitar a imoralidade. Amém, Jesus? No nosso meio. Então diz aqui, olha o versículo 11. Agora, porém, vos escrevo, que não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda conversais. Amém? Mas por que hoje se aceita? Porque hoje tem muitas igrejas aí que a pessoa está bebendo, está fumando, está traindo a esposa, né? Está fazendo um monte de coisa errada aí fora, ainda está dentro da igreja, sem nenhuma repreensão, e ainda toma Santa Ceia. Por quê? Porque hoje a visão de muitos líderes religiosos é o financeiro, é o movimento, e não realmente a obediência à palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então nós precisamos ficar atentos a isso. O que vai nos levar para o céu? O que vai salvar a nossa vida? A obediência ao Senhor. Se eu não for obediente ao Senhor, eu posso estar usando gravata, estar em cima de um púlpito, ser um pastor, não adianta, eu vou para o inferno. Se eu não obedecer a palavra de Deus. Então, aqui é sim, sim e não, não. Ou eu obedeço e vou para o céu, ou não obedeço. E pronto, irmão, vai vir o juízo sobre mim. Amém, Jesus? Então não adianta eu, né, fazer vista grossa, não adianta. É igual o outro assunto que eu disse semana passada. Santa Ceia para todo mundo, né? Aí, poxa, você vai dar Santa Ceia para todo mundo? Você sabe que tem alguém, você olha e fala assim, pô, a pessoa ali fuma. Você vai oferecer o corpo de Cristo para ela? Você sabe que a outra pessoa ali faz alguma coisa, você vai oferecer o corpo de Cristo para ela? Você vai ter coragem de fazer isso? Sendo que muitos que estão tomando a Santa Ceia renunciaram, nasceram de novo, pagaram o preço. Aí você vem e abre para todo mundo. Aí você está dando ênfase para alguém que não está fazendo nada, que não quer mudança de vida, não quer se esforçar para nada, nem luta contra o vício ou contra a imoralidade, e está se desfazendo do outro que pagou o preço. Quem está entendendo, diga amém. Então isso tem que tomar muito cuidado, irmãos. Você não está oferecendo um pedaço de pizza, você não está oferecendo um copo de Guaraná, você está oferecendo o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Como que um pastor com consciência, sabendo que ali tem pessoas... Irmãos, pelo amor de Deus, isso não pode. Amém? Entenda isso. Ah, mas aí você está fazendo exceção de pessoas. Irmãos, Jesus, ele não fez exceção de pessoas. Amém? Ponto. Mas ele escolheu pessoas para usar. Amém? Ele não fez exceção de pessoas para salvar. Mas para usar, ele escolheu a dedo. E assim mesmo teve uns que deu ruim. Mas não porque Deus não ensinou. Porque a pessoa teimou em fazer o que era errado. Amém, Jesus? E aí diz assim no versículo 12: que me importa de julgar o que estão fora? Porque esse é o nosso papel. Porque quando uma pessoa que está lá fora no mundo vem buscar uma palavra em nós, o que nós vamos dizer para essas pessoas? Meu irmão, você está no caminho errado.
Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Adianta você dizer, não, meu irmão, tenha calma, sabe, eu vou orar por você, tudo vai dar certo na tua vida. Adianta você falar isso para uma pessoa que está lá no mundo fazendo tudo errado? Não, você precisa abrir a consciência dela. É claro que com todo o respeito, com toda a dignidade, mas você precisa mostrar para aquela pessoa que ela está errada diante de Deus. Senão não há conversão, não. Senão não há conversão. Amém, Jesus? E ele diz: não julgais vós o que estão dentro. Exatamente isso. Se a igreja tem capacidade e tem autoridade de Deus para julgar quem estão dentro, nós, como servo do Senhor Jesus, nós vamos mostrar para aqueles que estão lá fora o seu erro, para que eles venham se consertar diante de Deus, assim como um dia mostraram para mim o meu erro. Ou você acha que eu cheguei na igreja, né? Eu caí de paraquedas aqui na igreja? Não, um dia eu estava lá fora, alguém me confrontou, botou o dedo na minha cara e falou: olha aqui, ó, essa vida que você está levando, você vai para o inferno, cara. Essa vida que você está levando aí, ó, essa vida aí não é de Deus, cara. Você vai morrer nessa vida, você vai para o inferno. Um dia falaram isso para mim. E aí a minha consciência abriu. Eu falei: nossa, peraí, existe um caminho. E a palavra de Deus me revelou esse caminho. Amém? E ainda diz mais: Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós o inimigo. Tem coisas que Deus pede para nós fazermos. E tem coisa que Ele vai fazer na sua vida. Amém, Jesus? Tem um monte de gente orando para Deus para fazer alguma coisa. E Deus não vai dar resposta. Porque Ele já falou que era para você fazer. É a mesma coisa: pastor, ajuda a oração, estou querendo evangelizar uma pessoa. Meu irmão, não adianta nem você orar que Deus não vai responder. É dever seu evangelizar. Deus não vai responder esse tipo de oração. Me ajuda em oração que eu estou orando para ver, aleluia, se eu vou para a igreja. Meu irmão, você vai orar para ver se vai para a igreja? A vontade de Deus é que você vá para a igreja, que você aceite Ele como Salvador. Então são situações que nós nunca vamos receber resposta, porque você já sabe qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não está bom, não está perfeito, não está agradável, porque não é a vontade de Deus. Esse é o termômetro que nós temos que estar na nossa vida. Qualquer decisão que vamos tomar, né? Qualquer avanço da nossa vida tem que estar bom, tem que estar perfeito, tem que estar agradável. Porque senão não é a vontade de Deus. Então daí, se não é a vontade de Deus, volta, busca Deus e toma iniciativa novamente, mas dentro daquilo que Deus te mostrou. Amém? Porque senão você vai ficar sofrendo aqui, você vai ficar sofrendo ali, você vai ficar sofrendo lá. Aí um dia você vai falar assim: poxa, eu só sofro nessa vida. Não é por causa de Deus. É por causa das suas escolhas, das suas decisões, fora da vontade de Deus. Simples assim. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender que Paulo escreveu à igreja de Corinto não para castigar a igreja de Corinto, não, mas para que a igreja não se perdesse. Porque o diabo não tem medo da igreja. Ele entra dentro da igreja. Em muitas igrejas ele senta no banco da frente, assiste o culto. Entra na vida de um, entra na vida de outro. Agora, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, tenha uma igreja, né, irrepreensível, cheia de homem de Deus e de mulher de Deus, o diabo não passa pela porta.
Porque é disso que o diabo tem medo. É isso que ele não pode enfrentar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe? Que luta contra o pecado, contra a imoralidade, que obedece à palavra do Senhor, que ama a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro na vida dele. Então o diabo vai ter medo dessas pessoas, irmãos. O diabo não tem medo, sabe? De entrar numa igreja onde ninguém está aí com nada. Ninguém quer obedecer a palavra. O cúmulo do absurdo é as pessoas inverterem a palavra de Deus para justificar o seu ego. Isso é a pior coisa que existe, irmãos. Quem já ouviu falar da hipergraça? Já ouviram falar da hipergraça? Está sendo pregada por várias igrejas aí. Está lotada essas igrejas. Por quê? Porque é uma inversão daquilo que Deus escreveu. A hipergraça é uma graça maior do que a graça do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele justifica o pecador e não o pecado. Amém? Então ele vai lá e ele perdoa o pecador do seu pecado. Ele perdoou o pecador. O que o pecador tem consciência? Eu não posso pecar mais. Ele já me justificou uma vez. Então eu não posso cair nessa armadilha mais. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Foi levada até Jesus para ser apedrejada, né? E aí Jesus falou para aqueles que queriam apedrejar, que eram as autoridades da lei naquela época de Jesus: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Maravilha, ninguém atirou. Jesus então disse para a mulher: cadê os seus acusadores? Eu não vejo mais. Nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Quem que ele estava justificando naquele momento? A mulher pecadora. Ele estava justificando o ato pecaminoso dela? Não, porque senão ele não tinha dito vai e não peque mais. Então a hipergraça é essa inversão de valores. Não é o pecador que é justificado, é o pecado. E aí nós voltamos na lei. Porque o que fazia na lei? Na lei. Eu pequei, meu Deus. Ia lá, pegava um bezerrinho, levava lá e dava de holocausto. Perdoava o pecado dele. Passava 3 meses, pecava de novo. Levava o bezerrinho lá, apagava o pecado. Amém? Então, o que era justificado ali? Pecado. Então entenda isso, por favor. Deus não justifica nenhum pecado. Se você pecou, se arrependeu, Deus está justificando você para que você não peque mais. Amém? Mas não o pecado para que você volte a pecar. Não, ele me justificou o pecado, então eu posso pecar de novo. Não. Aí você nunca deixa o pecado. Passa a ser escravo do pecado. Porque guarde isso no seu coração. Tudo que domina a sua vida, você passa a ser escravo dela. Tudo que domina a sua vida, você passa a ser escravo dela. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Semana que vem nós começamos o capítulo número 6, tá? Da primeira carta aos Coríntios aqui em nome de Jesus.